Bem-vindos ao Centro de Treinamento Tático, meu nome é Luiz César e hoje eu quero falar sobre um assunto que gerou muita polêmica aí num vídeo que o CTT publicou alguns dias atrás. Então houveram diversos questionamentos, mas um questionamento ressaltou, que é o questionamento sobre a proximidade do alvo. Por que treinar tão perto? Treinar a 3 metros? Bom, primeira razão, 3 metros é a distância mínima para você fazer uma dupla empunhadura. Menos do que 3 metros, você vai atirar de empunhadura simples, muitas vezes com a arma na altura da cintura, porque você está muito próximo do alvo. Se você faz uma dupla empunhadura e estica o braço, fica basicamente na mesma distância que se o seu agressor tiver com o braço esticado, ele consegue alcançar a sua arma. Então a 3 metros já tem uma distância entre o braço esticado dele e a arma de aproximadamente aí 1 metro. Se ele vier na direção da sua arma e você não tiver como se afastar do alvo, do agressor, você vai o quê? Retrair, trazer a arma próxima ao corpo para atirar numa posição de retenção, ou até mesmo soltar a empunhadura e fazer disparos da linha da cintura, se protegendo do agressor, trazendo a arma para perto. Então aí são técnicas de combate aproximado. Então por que treinar a tão perto? Vamos lá. Vou pegar como exemplo esse disparo aqui, esse alvo, né? O alvo colorido da Polícia Federal. Então tá aqui, ó. O centro do alvo é sobreia, tem 2 centímetros. O primeiro círculo aqui, ó, valendo 5 pontos, ele tem 10 centímetros. O segundo círculo, 15 centímetros, e o círculo externo aqui, 20 centímetros. Vamos lá, eu treinando a 3 metros, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é colocar um tiro dentro do outro. Inclusive, esses foram alguns dos comentários que foram colocados lá no vídeo. A essa distância, qualquer um acerta, a essa distância eu vou botar fogo no alvo, a essa distância eu coloco um tiro dentro do outro. Esse é o objetivo, é a 3 metros colocar um tiro dentro do outro. Não é tão fácil quanto você imagina. Quer fazer o teste? O alvo não mente. Coloca um alvo ali a 3 metros e tenta acertar essa obreia a 3 metros do alvo. Então eu vou dar uma pausa aqui na minha câmera, vou ligar as outras, eu tenho mais uma câmera aqui, tenho mais outra câmera ali que está focada bem no alvo e eu vou fazer ali disparos a 3 metros com o objetivo de acertar o centro do alvo, a obreia, que o meu agrupamento fique um tiro tocando o outro, ok? Vamos lá, já preparei as 3 câmeras, vamos lá. O objetivo, vou utilizar, primeira coisa, vou utilizar uma pistola 1911, né, calibre 45, a munição que eu estou utilizando aqui, ó, munição CBC Gold Rex mais P. E o objetivo aqui é o quê? Colocar um tiro dentro do outro, ok? Para isso, eu preciso enxergar o meu aparelho de pontaria. E para que eu consiga fazer isso, por conta de uma deficiência visual, por conta da idade, eu tenho que colocar o óculos. Então eu tenho que colocar um insert aqui para que eu possa realmente enxergar o meu aparelho de pontaria. Então vamos lá, vou tirar ele aqui, vou colocar o insert, então agora eu consigo focar o meu aparelho de pontaria e o meu objetivo está ali, ó, é acertar o centro do alvo. Vamos lá, fazer 5 disparos. Então vamos lá, bem tranquilo, bem calmo, foco na massa, alinhamento perfeito. Abri um pouco, tá bom? Não, não tá. Qual é o meu objetivo? Que o meu tiro feche e eu consiga colocar um tiro dentro do outro a 3 metros. Vamos continuar. Mais 5 disparos. Opa, deu uma gatilhada forte ali. Terminei. 11 disparos, que é a capacidade máxima da minha arma. Então aqui, ó, com essa 45, aquele foi o melhor agrupamento que eu consegui. Vou tentar agora, no alvo verde, utilizando aqui uma pistola TS9 com aparelho de pontaria,
Vou só alterar o ângulo daquela câmera para melhorar o alvo. No alvo verde. Apesar que tá bom, não precisa mexer em nada. Tá pegando os dois. Então vamos lá. 5 disparos agora com a TS9 no alvo verde. O objetivo é disparos tocando o centro do alvo. Então tá lá. Nos primeiros 4 disparos, vocês podem ver lá, um tiro dentro do outro, tocando lá o breia. O 5º disparo foi um pouquinho baixo à direita. Dá para melhorar? Claro que dá para melhorar. Mas esse é o objetivo do treinamento a 3 metros, é colocar um tiro dentro do outro. Vou jogar esse alvo agora para 5 metros. O meu objetivo ainda é que o meu tiro toque o centro do alvo. Toque o centro do alvo. Então eu vou levar esse alvo agora para 5 metros. Vamos lá. 1, 2. Vou fazer o disparo aqui agora no alvo vermelho. Vamos ajustar essa câmera. Vamos trazer ela mais para perto aqui. Vamos lá. O alvo agora a 5 metros. Meu objetivo ainda, vou utilizar essa pistola TS9. Meu objetivo ali no alvo vermelho ainda é o centro do alvo. Que o meu tiro esteja o mais próximo da obreia possível. E que todos eles no final estejam tocando um ao outro. Então tá lá, como vocês podem ver, os disparos estão bem próximos ao centro da obreia. 5 metros. Vamos jogar esse disparo agora a 10 metros para fazer no alvo azul. Vamos lá? Mais 5 disparos agora no alvo azul, ainda com a TS9. Objetivo, todos os disparos no centro do alvo. A essa distância eu já não consigo visualizar os impactos, por conta do óculos que está para o aparelho de pontaria. Eu vejo lá uma mancha azul e uma mancha preta no centro do alvo. Vou alinhar o meu aparelho de pontaria naquela mancha preta no centro do alvo. Vamos lá? Opa, escapou. Como vocês podem ver, abriu um pouquinho. Fazer mais 5 tiros lá no azul ainda. Se eu consigo melhorar um pouco esse agrupamento. Abriu demais. Então agora esses últimos 5 já foram melhor. Já ficaram dentro da área 5 do alvo, então um agrupamento de 10 centímetros. Agora eu vou passar para aquele alvo daquela silhueta humanoide que está lá no fundo, que está a 20 metros, ok? 20 metros. Vou carregar aqui mais 5 disparos. Vou ir posicionar a câmera para pegar melhor os disparos lá naquele alvo. Então tá lá agora, vou fazer 5 disparos, arma com o aparelho de pontaria, visando o centro do alvo lá, do alvo humanoide. Vamos lá. Foco na massa. Eu não consigo ver aonde estão entrando os meus disparos lá no alvo. Estou confiando no meu aparelho de pontaria. Opa, escapou um tiro aqui. 5 disparos. Vou lá ver como é que foi. Não consigo enxergar daqui.
Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dos 5 disparos, 2 pegaram fora. Vou fazer mais 5 tiros e tentar nesses 5 colocar os 5 disparos aqui no centro desse alvo. Mais 5 disparos. Agora, tentar caprichar mais ainda. Vamos tentar colocar os 5 disparos dentro do círculo lá que tem 15 centímetros. Esse círculo aqui, ó, ele tem eu medi aqui, deu 14,5. Então aproximadamente 15 centímetros, que seria esse segundo círculo aqui, ó, do alvo na silhueta, no alvo colorido. Esse segundo círculo aqui. Vamos lá, 20 metros. Lembrando, eu não consigo enxergar o buraco no alvo. Eu estou confiando plenamente no meu aparelho de pontaria. Vamos lá ver? E ó, já abriu mais ainda. Então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos 10 disparos que eu fiz a 20 metros, perdão, coloquei 1, 2, 3, 4, 5 dentro, 5 fora. Então, abriu um pouquinho? Abriu. O que eu preciso tirar daqui? Preciso treinar mais precisão, principalmente com aquela pistola, com a pistola TS9, aquele tipo de gatilho, que eu não estou muito acostumado com ele, eu atiro mais de 1911. Então vamos lá. Então o objetivo de você treinar a curta distância é simular distância. A curta distância é você simular distâncias maiores. Então eu vou voltar lá e vou mostrar um alvinho que eu fiz lá, que é o que eu uso em meus treinamentos. Vamos lá, o que eu posso usar para simular distância em estandes curtos? Vou pegar um papelzinho aqui. Então, aqui no CTT eu tenho a oportunidade de fazer disparos a 20 metros, até mais distante se eu quiser. Tem um stand aqui ao lado. Estou ouvindo barulho aqui, tem um stand de 50 metros. E lá embaixo tem um stand de até 230 metros. Então eu consigo atirar a longa distância? Consigo, aqui eu consigo. Mas e pessoas que têm stand curto? Por exemplo, tem um amigo meu, tem um stand aqui no centro de São Paulo que ele tem 7 metros, não tem mais do que isso. Como que eu vou simular distâncias maiores? Trabalhando o tamanho do alvo na mesma distância. Então aqui eu tenho um círculo de 15 centímetros, que é esse círculo aqui, ó, do número 4, no alvo colorido da Polícia Federal. Ele tem 15 centímetros. Então se eu coloco ele a 3 metros e atiro nesse alvo, mantenho o meu agrupamento aqui dentro, a 15 centímetros. Se eu transferir isso para uma zona de incapacitação, tá bom, a 3 metros, muito bom. 10 centímetros seria esse mesmo alvo a 3, só que agora 4 metros e meio. 5 centímetros seria esse alvo de 15 centímetros, eu simulando ele agora a 9 metros. E esse último aqui são 2,5 centímetros. Eu estou simulando essa área, essa zona de incapacitação aqui a 3 metros, eu estou simulando ela a 18 metros. Então eu posso simular dentro de uma curta distância, 3 metros, a dificuldade de se atirar num alvo a longa distância. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Por que atirar tão perto? Primeiramente, é a primeira distância onde vai fazer dupla empunhadura. E segundo, tiro de combate. Vamos lá. Tiro de combate. O que a gente tem? Dentro das estatísticas, nós temos que aquela distância de 0, combate aproximado, tiro de contato, vai fazer disparo na linha da cintura. Né? 0, contato com o agressor, até 5 metros, a gente vai ter ali uma média de aproximadamente de 50% a 60% das ocorrências de troca de tiro em área urbana. Tá?
Então 3 metros é a primeira distância que você vai fazer uma dupla empunhadura. Se eu puder me afastar do alvo, melhor, ótimo, excelente. A distância é minha amiga, sem problema nenhum. Mas se eu não posso me afastar do alvo, eu vou ter que dar o combate naquela distância. Então, de 0 a 5 metros, a gente tem 60% a 70%. A gente aumenta isso um pouco mais, para 7 metros. Vamos aumentando aí 70%, 80%. A gente joga lá 10 metros, que é aquele onde está aquela posicionada, aquele alvo colorido. Ali eu tenho o que? Basicamente mais de 90% a 95% das ocorrências de troca de tiro em área urbana. Mais do que isso, é muito difícil. Já está todo mundo correndo, não tem troca de tiro a 20, 25 metros. Então quem treina para o tiro de combate, você não tem que fazer tiro a 20, 25, 30 metros. Isso é tiro de competição. Existem competições esportivas que eu faço tiro a 50 metros, a 200 metros com um revólver, com uma pistola. Por exemplo, silhueta metálica. Atiro num carneiro de metal, que tem quase 1 metro e pouco de altura, a 200 metros, em pé, com um revólver ou uma pistola, chamada field pistol. Então essa é uma modalidade de tiro esportivo. Tiro de combate não existe disparo a 20 metros, 25 metros, é muito difícil. Não vou falar que é impossível, mas é muito difícil. Mas é bom conseguir fazer? Então vocês viram lá que a 20 metros eu acerto uma silhueta? Acerto uma silhueta? Acerto. Sem problema nenhum. Você sabendo utilizar os fundamentos, você vai acertar uma silhueta a 20 metros. Só que esse é a exceção. Qual é a regra? A regra são disparos a curta distância. E aí eu entro no outro ponto, que é o que eu estava falando naquele vídeo. Que é o quê? O controle passivo do recuo e eficiência biomecânica. É isso que as pessoas não entenderam quando eu fiz o disparo com uma arma sem aparelho de pontaria. O que eu quis mostrar com isso? Quem é o responsável por trazer a arma de volta para o alvo, para onde ela partiu, é empunhadura e postura. Então eu vou mostrar aqui, ó, naquele alvo lá, a 20 metros de metal, né? Vou utilizar aqui, ó, a pistola 45 com a munição Gold, né? Com a munição Gold, porque tem um recuo bem acentuado. Então o que eu vou mostrar? Que se você fizer o aparelho de pontaria e o controle do gatilho, você vai acertar o alvo. Só que olha como essa arma pula. Então olha lá como a arma vai pular na minha mão. Então eu estou fazendo uma empunhadura aqui mais solta, para que eu consiga fazer lá. Vamos lá, acertou o alvo? Acertou. Por conta da empunhadura frouxa, olha o que aconteceu, uma pane. Então empunhadura causa pane na arma? Sim, causa pane na arma. Então vamos fazer mais um. Então olha lá, mais um disparo. Olha como essa arma vai pular na minha mão. Então perceberam como sobe bem? Então quem é o responsável para fazer essa arma voltar de novo para o alvo e eu poder fazer um próximo tiro? É empunhadura e postura. Então o outro comentário que apareceu lá no alvo, na hora de uma troca de tiro, numa situação de confronto, não vai dar tempo de empunhar, de pensar na empunhadura e postura. Exatamente, na hora de uma troca de tiro, de uma reação, você não tem tempo para pensar, você vai fazer o que você treina, o que você está acostumado a fazer. Então aqui no treinamento é onde você vai pensar em fazer uma boa empunhadura, encaixar bem a mão na arma, a mão forte, encaixar bem a mão fraca, ter uma postura de corpo em que você tem o centro de gravidade avançado, em que você tem uma empunhadura, a torção do pulso, toda a movimentação que você tem do pulso, você vai pensar em fazer ela aqui no treinamento. Não é na rua, na hora que você vai precisar fazer o disparo. Lá você vai fazer o que você treina. Então agora veja a diferença com uma boa empunhadura, como a arma volta rápido para o alvo. Com isso eu ganho o quê? Velocidade de disparo. Aqui a gente fez com a pistola 1911, com uma munição, que é uma munição de defesa, munição forte, mais P, né? Fazer aqui com uma 9mm, com uma munição comum, 124 grains. Então, da mesma forma, olha como a arma mexe pouco na mão. Por quê? Uma boa empunhadura e uma boa postura. Então lá no alvo de metal. Com isso eu ganho velocidade nos disparos. Então é isso que a pessoa não entende. Quando eu fiz o disparo sem o aparelho de pontaria, para mostrar que o responsável por trazer a arma de volta no alvo
é a empunhadura e a postura, não é o aparelho de pontaria. O aparelho de pontaria é para eu enxergar onde eu vou colocar aquele disparo, mas quem traz a minha arma de volta no alinhamento com o alvo é a empunhadura. Então vamos lá. Mais 5 disparos aqui. Agora eu vou fazer com essa arma sem o aparelho de pontaria lá no alvo de metal. Primeiro, eu tenho que conseguir alinhar minha arma com o alvo. Então, pode ser que eu erre, vou até colocar um pouco mais aqui, 10, 15 disparos. Pode ser até que eu erre os primeiros tiros, porque eu não sei onde está, eu não tenho aparelho de pontaria para me guiar. A partir do momento que eu acertar o primeiro tiro, aí eu tenho uma referência do meu corpo, da minha postura, a minha empunhadura. Eu achei a referência do alvo e agora eu vou manter nele e tentar efetuar disparos consecutivos, confiando o quê? Apenas na minha empunhadura e na minha postura. É claro que eu estou vendo a arma alinhada em direção ao alvo. É óbvio que se eu ver que o cano está apontado para fora do alvo, eu sei que não vai pegar lá. Isso é óbvio, né? Mas eu não tenho o aparelho de pontaria para confirmar que a minha arma está lá. Então, a partir do momento que eu acertar o primeiro, que eu tiver a confirmação do alvo de metal, que é audível, né? Ele me responde na hora que eu acertar, eu vou começar a efetuar o restante dos disparos, tentando o quê? Trazer a arma para o mesmo lugar, usando o quê? Empunhadura e postura, né? Eficiência biomecânica, controle passivo do recuo. São conceitos que eu estava explicando naquele curso e que acabaram ficando jogados no ar e as pessoas não entenderam. Então, não tem outro motivo fazer disparos sem aparelho de pontaria, a não ser mostrar que quem devolve a arma para o alvo, para o ponto da onde ela partiu, é a empunhadura e é a postura. Então vamos lá, 20 metros. Vamos lá. Então tá lá, o que eu usei para acertar isso? É claro, eu usei uma referência, o slide, o ferrolho, estava alinhado lá. Acertou no alvo, mas quem devolveu a arma para lá? Foi a empunhadura e a postura. Então, a falta de aparelho de pontaria é só para mostrar que a técnica bem aplicada de empunhadura e postura é ela que vai devolver a arma em direção ao alvo. Então, a partir do momento que eu vou fazer, principalmente no tiro de combate, em que eu vou fazer disparos a 3, 5 metros, 7 metros, o que eu tenho? Eu tenho foco do meu olho no meu agressor. Eu não preciso e não devo usar o meu aparelho de pontaria. Eu tenho que confiar na minha memória muscular. Eu tenho que confiar que se eu empunhei a minha arma corretamente, se eu fiz uma boa empunhadura, eu estou uma empunhadura eficiente, né? Eu vou espetar essa arma no alvo e o tiro vai pegar. Eu vou interagir, dependendo da distância, ser mais agressivo na tecla do gatilho a 3 metros. Vou ser bem agressivo, que mesmo eu sendo agressivo, gerando algum movimento, por mínimo que seja na arma, a 3 metros o tiro vai pegar. A 5 metros da mesma forma, o tiro pega. A 7 metros já começa a entrar alguma coisa aí de aparelho de pontaria que eu vou ter que visualizar. Pelo menos lá, como eu tenho aqui, ó, fibra ótica na minha pistola aqui, ó, eu tenho que ver essa corzinha verde. Essa corzinha verde apareceu lá no meu alvo, eu sei que o meu cano está alinhado com ele, então a 7 metros eu vou fazer o disparo, ele vai pegar. Se ele está lá a 10 metros, se eu lá, da mesma forma, eu tenho lá uma massa verde, uma alça com 2 pontinhos laranja. Se eu visualizar lá o pontinho verde no meio dos 2 pontinhos laranja, eu sei que ela está mais ou menos alinhada. A 10 metros eu sei que vai pegar, só que eu não posso ser agressivo no gatilho. Eu vou ter que ser mais comedido no meu acionamento de gatilho. Já lá, aquele disparou a 20 metros, ele está falando uma coisa que é hipoteticamente muito difícil de acontecer numa situação de tiro de combate. Lá eu vou ter que ter 100% do fundamento, eu vou ter que ter um aparelho de pontaria perfeitamente alinhado e um acionamento de gatilho muito minucioso para que eu consiga acertar aquele alvo. Então, senhores, por que treinar a curta distância? Porque aqui eu consigo ter o quê? Objetivo. Se eu coloco esse alvo aqui, 15 centímetros a 20 metros, e pego um aluno e falo, faz 10 tiros lá. A hora que a gente chega lá no alvo não tem nenhum. Pô, mas para onde foi esse tiro? Ele subiu? Ele desceu? Ele foi para a direita? Ele foi para a esquerda? Aonde está?
O alvo não mente. Para o instrutor, né, a pessoa que vai estar lá ensinando aquela pessoa a atirar, ele vai ler o alvo e vai identificar o que é que está acontecendo com aquela pessoa na hora do disparo. Então quando a gente põe a 3 metros, a pessoa faz um disparo no alvo, que é uma obreinha, ele acerta lá um dedo para baixo da obreia, para baixo, reto para baixo aqui, ó. Se eu boto esse alvo a 20 metros, esse tiro vai estar 1 palmo, 2 palmos para baixo. Então não vai nem pegar o alvo, eu não sei onde ele está. Então aqui eu consigo ver onde o tiro foi. Se ele saiu para a direita, para a esquerda, se ele subiu, com isso eu consigo identificar qual é o problema. Se é uma antecipação de recuo, se ele está empurrando a arma, se é a posição do dedo na tecla do gatilho, se ele está empurrando a arma lateralmente para a esquerda, se ele está puxando a arma para a direita, se ele está empurrando com a base da palma da mão e com isso a massa está subindo na hora que ele aperta o gatilho, que ele aciona o gatilho. Se ele está apertando o gatilho com demasiada força, esse tiro vai bater baixo à esquerda, que é a famosa gatilhada. Né? Se ele está empurrando a arma, antecipando o recuo, então ele empurra a arma, ele sabe que a arma vai subir, ele empurra a arma antes dela subir, então isso está lá antecipação de recuo. Com isso, o alvo perto, o instrutor tem como verificar, tem como corrigir. Então esse é o objetivo de se atirar perto do alvo. Ok? Então é isso, senhores. Não espere pelo melhor, treine para o pior.